Bom dia, estimados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós queremos dar início a mais um momento de culto e nos alegramos por podermos nos reunir, podermos ouvir a palavra de nosso Deus e sermos assim sustentados e fortalecidos por Ele, que é um Deus amoroso e gracioso. Saúdo a todos com as palavras do Salmo 145, versículos 15, onde nós lemos os seguintes: Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. E no Salmo 146, versículos 5 a 7, também lemos: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Nós estamos celebrando o 9º domingo após Pentecostes. Jesus é o pão da vida que nos alimenta. Que tenhamos um abençoado culto e que Deus assim esteja sempre com todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nos acheguemos diante de nosso Deus para o momento de confissão de pecados. No Salmo 34 nós lemos: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Nessa certeza, acheguemo-nos diante de Deus para lhe confessar os nossos pecados cantando. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus, que tenhas piedade de mim, pobre pecador. Amém. Amados em Cristo, o profeta Isaías profetizou a respeito de Cristo, o servo sofredor, dizendo: Certamente Ele tomou sobre si o nosso sofrimento e as nossas dores levou sobre si.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. O Deus eterno é misericordioso. Ele nos enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, morreu e também ressuscitou para a nossa justificação, para que sejamos salvos pelo seu amor e por sua graça. Por isso, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos declaro que estão perdoados todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Gracioso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia que nos concedes por tua bondade. Obrigado, ó Deus, por nos conservar, nos preservar e assim também nos conceder todo o necessário para a nossa vida e o sustento de cada dia, tanto espiritualmente quanto materialmente. Obrigado, ó Deus, por ser esse Deus gracioso, misericordioso, que nos concedes o perdão e assim também nos fortalece na fé em Cristo Jesus, para que aqui no mundo possamos sempre servir ao Senhor com alegria e com alegria também levar a Ti, compartilhar a boa nova do perdão e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, ó Deus, e abençoa-nos sempre com a Tua presença. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. E da sabedoria ao simples ser.
a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos o que comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os pães e os peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Confessemos a nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho desse domingo, destacamos para nossa reflexão as palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que se alimentaram eram cerca de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Muito amados irmãos, irmãs e amigos no Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes é o único evangelho que é narrado por todos os 4 evangelistas da Bíblia. Este episódio ele acontece aproximadamente 1 ano antes da morte de Jesus. Sabemos isto por causa da morte de João Batista, que é relatada um pouquinho antes. Ao saber sobre a morte de João Batista, depois de algum tempo enfrentando alguma rejeição, na cidade de Cafarnaum, onde Jesus tinha o seu quartel-general, Jesus decide ir para um lugar um pouco mais deserto, a fim de descansar um pouco. Também os seus discípulos haviam acabado de retornar da viagem missionária que tinham feito e provavelmente estavam cansados. Então Jesus entra num barquinho e atravessa provavelmente o lago da Galileia, aonde ele queria buscar um pouco de refúgio, um pouco de descanso. Mas a fama de Jesus já era grande. As pessoas já tinham ouvido e visto muito dos sinais que Jesus havia operado e ouvido muitas das pregações de Jesus. Por isso Jesus era muito conhecido e as pessoas o procuravam. É verdade que a maior parte da multidão o procurava em busca de milagres, de curas para suas enfermidades. E quando a multidão percebeu que Jesus havia entrado no barco, então diz o texto, se a gente ler os 4 evangelhos, a gente consegue reter todas essas informações, que a multidão, percebendo que Jesus estava indo para o outro lago, correu pelo lado, pelas margens. E antes mesmo que Jesus chegasse lá, as multidões já haviam chegado para esperar por Jesus. Lembrem-se, Jesus estava indo em busca de um descanso, de um refúgio. E quando ele chega, ele se depara com essas multidões. Qual foi o gesto de Jesus? Jesus poderia simplesmente ter dito, me deixem em paz, me deixem em sossego, eu quero descansar um pouco. Eu e meus discípulos temos trabalhado muito. Mas o Evangelho, ele narra que Jesus olhou para aquelas multidões e sentiu compaixão. Jesus os amou, Jesus colocou-se no lugar e curou muitos dos enfermos que ali estavam. Jesus passou o dia, que deveria ser o dia de descanso, trabalhando, atendendo e caminhando por compaixão àqueles que o esperavam. A bondade de Jesus percebe a miséria, tanto da fragilidade física, como também a miséria espiritual que estavam aquelas multidões. O evangelista Marcos narra dizendo que eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, não tinham orientação, não tinham cuidado, estavam perdidas, inclusive também sem saber perfeitamente o caminho da vida eterna. E Jesus, olhando para toda esta situação, com toda a paciência, ele ensina aquela multidão. Jesus prega, instrui, e aí então, quando viram o sol, já estava declinando. Isto é, à tarde, o dia já estava chegando no final. E aí os seus discípulos então vêm até Jesus e dizem, Jesus, está ficando noite, manda logo o povo embora. Provavelmente os discípulos também queriam, estavam loucos para descansar. Manda o povo embora porque eles precisam comer alguma coisa, nós estamos longe, aqui não tem onde comprar comida. E aí Jesus, mais uma vez, ele também olha com compaixão pela necessidade física daquelas pessoas. Jesus sabia que eles estavam famintos, estavam longe, numa região não habitada, e Jesus aproveita ali também para fazer um teste com os seus discípulos. Jesus responde, não, deem vocês o que comer a eles. E os discípulos então dizem, mas Senhor, precisaria de muito dinheiro para alimentar essa multidão. E também nem tem onde comprar, é muito longe. Daqui a pouco alguém diz, tem aí no meio um menino, ele tem
2 peixinhos e 5 pães. O que é isso para essa multidão toda? E é nesse momento que Jesus, então, percebendo a fragilidade, a fraqueza dos seus discípulos, que já haviam presenciado tantas coisas com Jesus, mas naquele momento não foram capazes de pensar que estavam novamente diante de Jesus, o Todo-Poderoso. E Jesus então assume o poder, o controle a partir daquele momento. Tragam a mim esses peixes e esses pães, disse Jesus. E aí vem a coisa maravilhosa do Evangelho. Jesus faz a multiplicação. Ergue-os para o céu, dá graças a Deus. E a multiplicação acontece de uma maneira milagrosa, de modo que foi alimentada uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e ainda, diz o texto, que sobraram 12 cestos. Queridos e amados em Cristo, nos nossos dias também há uma multidão muito faminta ao nosso redor. Multidão que tem fome não apenas do pão que sacia a fome do estômago, mas uma multidão faminta também pelo Evangelho, faminta da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. E assim como Jesus deu o privilégio para aqueles discípulos, Ele também nos concede o privilégio e nos convida para também alimentarmos essas multidões. Mas você já se deu conta que muitas vezes nós também fazemos como os discípulos? Estamos apressados porque queremos ir descansar. Ou então dizemos que temos poucos recursos. Temos apenas 2 peixes, 5 pães, talvez menos até. E assim como os discípulos nos esquecemos que Deus é aquele que abençoa o trabalho, o fruto das nossas mãos. O Evangelho de hoje mostra como Deus se compadece das pessoas, como Deus tem amor, como Deus tem cuidado em todos os sentidos. Ele olhou para a multidão, sentiu compaixão, ensinou, mas também não deixou de prestar atenção na necessidade física que eles tinham. Você e eu temos hoje o privilégio de sermos instrumentos de Deus, de nos colocarmos com tudo o que somos nas mãos do Senhor. Foi exatamente o que fez o menino da história. Os 2 peixes, os 5 pães, era tudo o que ele tinha. Humanamente falando, era insignificante. Mas nas mãos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aquilo foi multiplicado. Não só alimentou a multidão, como também sobraram 12 cestos cheios. A graça de Deus, ela se multiplica e ela transborda em nossas vidas e em nossos corações. Desse Evangelho de hoje, a lição mais bonita que nós podemos aprender é justamente do amor, do cuidado e da compaixão que Deus tem pelos seus filhos. Ele olha por nós e não nos deixa faltar nada, nem material e nem espiritual. Deus seja louvado em nossas vidas por todas as bênçãos. Deus seja louvado por nos convidar a fazer parte para distribuirmos pão a quem tem fome, falando e anunciando Jesus, o pão da vida. Jesus, a água viva que mata a sede de todos nós. Deus abençoe a fé em nossos corações. Amém. Graças dou
onipotente e eterno Deus. É muito bom podermos ouvir a Tua Santa Palavra, podermos meditar e recebermos o alimento para a nossa alma. Na Tua Santa Palavra nós lemos que em Ti esperam os olhos de todos e Tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Jesus também nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim, ó Deus, nós cremos e confiamos que Tu supres todas as nossas necessidades diariamente, dando-nos tudo o que nós realmente precisamos e que é o mais importante para o nosso viver. Te agradecemos por nos sustentar, preservando a nossa vida, guardando-nos com saúde e também nos concedendo a proteção e o cuidado aos nossos familiares e a todos que confiam em Ti e confiam no Teu amor, na certeza de que Tu estás sempre presente conduzindo a vida dos Teus filhos. Ó querido Deus e Pai, nós rogamos a Ti que nos conceda sempre o Teu Santo Espírito, para que, alimentados por Ti e fortalecidos na fé, também possamos compartilhar o Teu amor, que também possamos repartir com o nosso próximo de todas as bênçãos que recebemos de Ti, sejam elas materiais ou espirituais. Dá-nos a sabedoria de aproveitarmos as oportunidades para servir também ao povo com os nossos dons, com a nossa vida, com tudo que somos e temos, para que eles também recebam a bênção de terem a Tua presença na vida deles e possam servir a Ti com todo o carinho, com todo o amor, assim como Jesus serviu dando a sua vida, morrendo na cruz em nosso lugar para nos salvar e nos dar a vida eterna. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos que derramaste mais esta semana em nossa vida e também queremos Te pedir que continue abençoando, protegendo e fortalecendo a todos os que estão enfermos, consolando a todos os enlutados, que através de todos os cristãos, o Senhor Deus também possa alimentar os que estão com fome e que juntos possamos continuar compartilhando do Teu amor e levando ajuda, o consolo a todos os que estão em necessidade. Derrama, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre a vida de todos nós, para que também sejamos uma bênção onde nós estivermos, no lugar onde estamos vivendo e assim testemunhando a nossa fé em Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo e Te agradecemos, na certeza de que Tu nos ouves e nos atende, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que participaram desse momento de culto, de louvor e gratidão ao nosso Deus triuno. Jesus é o pão da vida. Na Bíblia, no Evangelho de João, nós lemos: o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus então diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Que possamos sempre buscar em Jesus todo o necessário para a nossa vida e especialmente confiar nele de todo o coração, na certeza da nossa salvação e da vida eterna pela fé que recebemos de Jesus. Nós agradecemos a todos vocês e nos despedimos desse momento de culto, cantando e louvando a Deus com o hino A Bênção Irlandesa. Deus te guarde, Deus te guie. Amém.